Pai do Senhor Jesus, para a nossa igreja que está conosco nesta manhã. Quero dizer que eu estou muito feliz por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, o seu fôlego, a sua graça, para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Vamos iniciar com uma oração e enquanto você convida a sua família para estar conosco também nessa manhã, aprendendo mais da parte do Senhor. Não me deixe orar sozinho, vamos estar na presença do Pai. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai querido, por essa manhã tão bonita lá fora, Senhor, pela tua graça, o teu amor, a tua paz, pelo fôlego de vida, Senhor, pela nossa família, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, visita cada lar aqui representado nessa manhã, vai de encontro, Senhor, com as necessidades, ó Pai. Senhor, prepara o nosso coração para receber, Senhor, o que vem de Ti, da Tua parte, Senhor, como terra fértil. Que a semente, que é a Tua palavra, venha brotar, venha dar frutos. Que permaneçam, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome. Lava, Senhor, nessa manhã, tudo aquilo que impede o Teu agir nas nossas vidas, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor querido. Acrescenta, Senhor, aquilo que está faltando, Senhor, para que possamos encontrar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai. Fica conosco nessa manhã, Deus. Assim eu te louvo, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, Pai. És bem-vindo aqui, Senhor. És bem-vindo em nosso meio, Pai. Opera as Tuas maravilhas nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Convido os irmãos para estarem abrindo as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22. Pastor Francisco, na última escola dominical, ele parou nesse versículo. Mateus 7, 22, nós vamos até onde o Senhor nos permitir nessa manhã, mastigando de forma calma a palavra do Senhor e nos alimentando também. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou louvar o Senhor com um hino bem conhecido dos irmãos e que você venha estar agradecendo a Deus nessa manhã pelos seus feitos também. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nessas horas que eu sinto mais saudade dos irmãos, né? Que aí tem as levitas na casa do Senhor para estar louvando, adorando o nome do Senhor, tirando o arranhado da nossa garganta de manhã cedo. Mas nessa manhã que nós possamos nos lembrar de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito até aqui.
pela sua misericórdia, porque a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E em Cristo nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Vamos estar lendo então, irmãos, Mateus 7, versículo de número 22, que vai falar assim: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós estamos aqui no livro de Mateus já há alguns meses, lendo a palavra do Senhor. Fazer uma recapitulação, na última escola dominical foi falado sobre os falsos profetas, que vêm como ovelhas, mas no seu interior são lobos, e que dão frutos, né? E não é porque são falsos profetas que não dão frutos, mas pelo fruto você conhece a árvore. Muitas das vezes as pessoas podem até falar algo de você, podem até tentar te caluniar. Mas aquele que observa os frutos, ele consegue diferenciar o que é verdadeiro do que é a mentira. Porque uma árvore boa, ela não pode dar maus frutos. E nem uma árvore má dá frutos bons. Então, que nós venhamos observar a palavra do Senhor, colocar em prática nas nossas vidas. E assim nós conheceremos o que é verdadeiro. Porque o nosso Deus a palavra de Deus vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aquilo que não é verdade não provém do Senhor Jesus. Então, quando nós vemos aqui no versículo 22, que é uma continuação do texto que começa no versículo 15, nós vemos que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Que vem complementar a palavra que o nosso pastor tem falado já há mais de uma semana sobre a obediência, que ela é melhor do que o sacrifício. Por quê? A desobediência foi o que afastou Adão do Senhor. Foi pela desobediência que o homem perdeu a comunhão com Deus. E aí precisaram vir os sacrifícios. Até que se obedecesse, não havia necessidade dos sacrifícios. E nós vemos no Antigo Testamento que o sacrifício era apresentado pelo sumo sacerdote por perdão das almas, para que eles pudessem alcançar a misericórdia do Senhor Jesus. Quando hoje nós sabemos que, através da vida do Filho de Deus, que foi entregue na cruz, todo o sacrifício não se faz mais necessário, porque não existe um sacrifício maior do que o de Cristo na cruz. Hoje, então, eu não preciso mais vender a minha casa como um sacrifício para alcançar a salvação. Hoje eu não preciso entregar um filho como uma oferta, como um sacrifício para alcançar a misericórdia do Pai. Porque tudo isso foi feito ali na cruz. E não há nada que eu e você possamos fazer. Não há dinheiro que compre esse sacrifício da cruz. E através desse sacrifício nós alcançamos a graça da salvação. Porque a salvação ela não vem por obras, ela vem pela graça. O que é a graça? Um favor que nós não merecemos. Eu não mereço, você não merece, mas pela misericórdia do Senhor nós alcançamos a graça e a vitória. Que nessa manhã nós venhamos meditar nessa palavra, que nós venhamos estar entendendo que seremos surpreendidos na volta de Cristo, porque Ele subiu aos céus, mas Ele voltará. A palavra de Deus diz que Ele foi preparar um lugar para que nós possamos junto com Ele reinar. E assim como Ele subiu aos céus, assim também será a sua volta. Ele voltará do céu para buscar um povo lavado e remido no seu sangue, que guarda os seus mandamentos e pratica a verdade, que a cada dia precisa morrer de novo para nascer em Cristo, precisa
estar dentro da perfeita e agradável vontade do Senhor. Ainda que com sacrifício, irmãos. Lembrando a igreja primitiva. Na igreja primitiva, Paulo, ele sofreu perseguições, calúnias, armações. Certa vez ele estava pregando e todos ouviram no templo a sua pregação, ouviram nas sinagogas a sua pregação e esperaram um momento para que pudessem causar uma armadilha para ele. E ele vai falar, mas eu não estive com vocês até agora, por que isso agora? Muitas das vezes a gente não entende o porquê nas nossas vidas de certas situações, certas dificuldades, mas ainda assim nós não vamos negar a nossa fé, porque o que nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, a perca de um ente querido, a falta do alimento físico. Não, nada disso nos separará do amor de Cristo. Mas isso nos traz para mais próximos do Senhor, reconhecendo que nele nós alcançamos a nossa vitória, reconhecendo que nele nós podemos vencer. Então, essa palavra aqui em Mateus 7, 22 vai falar assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Então, que dia é esse? Muitos me dirão naquele dia. O dia em que haverá um julgamento, depois da volta do Senhor Jesus, sobre todas as nossas obras, sobre o que fizemos, o que falamos, porque a palavra de Deus diz que cada gesto que nós fazemos, cada caridade, cada amor expressado e cada falta de amor pelo nosso próximo está escrito no livro da vida. Ali todos os nossos atos estão escritos. A palavra de Deus também vai falar que quando nós damos um copo de água fresca a um dos escolhidos do Senhor, nós alcançamos vitória. Um copo de água, irmãos, para um necessitado. Imagina nessa quarentena que a nossa igreja, graças a Deus, tem conseguido pagar as nossas contas e estender a mão para aquele que perdeu seu emprego, para aquele que não consegue desenvolver sua atividade nesse momento, através de cestas básicas. O seu galardão está guardado no Senhor. Não foi feito para o homem ver. Não foi feito para alcançar a glória humana, porque como seres humanos somos ingratos muitas das vezes. Muitas das vezes nós nem percebemos a nossa ingratidão, porque seguimos a vida. E a palavra de Deus, ela vai falar e ela não pode mentir. 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer ao Senhor. Isso representa 10%. Significa que numa cesta básica, distribuição de 40 cestas básicas, provavelmente 4, 5 irmãos virão testemunhar, agradecer e louvar o nome do Senhor. Mas isso não importa. Não significa que no mês que vem nós não vamos estar ajudando se for necessário, se tivermos condições. Porque o nosso galardão, ele não vem dos homens. Ele vem do Senhor. Ele não está sendo feito para que o homem veja e o homem diga, nossa, eu vou congregar nesse lugar porque ali tem amor, ali tem graça. Pelo fruto você conhece a árvore. Mas se ainda assim os teus olhos não conseguirem enxergar, o Senhor, ele está vendo. E não é diferente no nosso dia a dia, irmãos. Às vezes nós nos esforçamos para agradar, para ser amável com o irmão, para, às vezes, até tirar o que não temos para ajudar o nosso próximo. Mas não espere do seu próximo qualquer tipo de reconhecimento. Não espere dele que ele vá no meio da igreja e fale, irmã, fulana, naquele dia que eu precisei pagar uma conta e não tinha, ela me estendeu a mão e eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã. Se isso não aconteceu, irmão, fique em paz. Fique em paz. O Senhor, ele viu, ele anotou no livro da vida. E naquele dia isso vai ser julgado, vai ser apresentado. E na tua coroa você vai alcançar pedras preciosas, galardão do Senhor Jesus. Então nós estamos esperando aquele dia, irmãos. A vinda do Senhor Jesus.
É para isso que a igreja vive, é por isso que a igreja vive, é por isso que nós oramos, é por isso que nós almejamos. Mas às vezes no meio do caminho, nós nos distraímos. Eu gosto muito de dar exemplo de uma direção de carro. Às vezes nós temos um destino final. Nós temos que chegar na casa do irmão. Nós temos que pegar essa rua, virar naquela e eu chego no meu destino final. Mas às vezes por estar passando por aquele caminho e nunca ter passado, nós ficamos admirando os prédios altos, admirando as construções, admirando as propagandas no meio do caminho. E nós erramos a rua de entrar. Nós falamos, puxa, passei, era para ter virado à direita ali e passei reto. Mas que nós não venhamos esquecer o objetivo da igreja na terra. Nós temos que ser um povo com um objetivo. O nosso objetivo é sermos fiéis ao Senhor até a sua volta. É não cochilarmos no meio do caminho, não nos distrairmos com as coisas que o mundo oferece, não nos distrairmos com as belas construções humanas, não nos distrairmos com um bom emprego que o Senhor nos deu, não nos distrairmos com a família que Ele nos agraciou, porque aquilo que nós recebemos do Senhor não pode ser maior do que o nosso Deus. Não pode ser maior aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para administrar nessa terra. Não pode ser prioridade em relação ao servir ao Senhor. Porque nós precisamos deixar tudo sobre o altar. E eu me lembro, essa semana eu estava me lembrando, na sexta-feira, no culto na igreja, que muitas das vezes as nossas orações não são fáceis. Às vezes a nossa prova não é tão pequena, mas a graça do Senhor nos basta. E uma vez eu tinha a Vitória, bem pequena, a Vitória de outubro, e deveria ser era o mês de janeiro para fevereiro. A Vitória estava de 3 para 4 meses, uma filha muito querida, muito desejada, muito amada, recebida através de muitas orações da igreja, da família. E em janeiro passei na consulta com a obstetra e nos exames de rotina, e ela falou assim: Luciana, você está com câncer. E foi um baque, a notícia foi assim, bem pesada. Eu estava sozinha na consulta. E eu falei assim, doutora, e o que aconteceu? Ela falou, não, a gente vai repetir o seu exame, você vai tomar uma série de medicamentos já e vamos ver o que dá. Eu cheguei em casa, chorei, porque como seres humanos não significa que a prova não dói, não significa que nós sabemos que a nossa vitória está no Senhor, mas não significa que como seres humanos nós não vamos sofrer, nós vamos nos entregar à ansiedade, né? E eu orando, e foi até engraçado que quando o pastor chegou em casa, me viu chorando, falou: o que foi? Contei a ele da consulta, do que a médica me falou, e na hora ele falou assim, precisa comprar pimenta. Eu falei, esse homem tá louco. Estou falando para ele que estou doente, ele fala que quer pimenta, mas também porque tem momentos na vida da gente que não há palavras que possam ser ditas para consolar. Tanto é que quando eu vejo um irmão que perdeu uma pessoa próxima e está sofrendo, chorando, a única coisa que eu falo, eu oro e falo, Espírito Santo, Tu és o nosso consolador. É agora que nós precisamos do Teu agir na vida desse irmão. Porque não tem palavra que você diga que console, que modifique aquela dor. Mas aquele que não nos deixa só, que nos conhece primeiro por dentro para depois por fora. O Espírito Santo de Deus, ele age de uma maneira especial, irmãos. E não foi diferente na minha vida, não vai ser diferente na sua vida. O Espírito Santo me acalmou, me fez entender que os planos de Deus vão ser concretizados, independente da situação.
E eu fiz uma oração que não foi fácil, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo estava comigo naquela hora. Eu me acalmei, eu respirei, eu conversei com toda a família. E quando eu fui conversar com meu Deus, eu falei: Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de graça, Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus que se me curar é Deus e se não me curar continua sendo Deus. Porque Ele não depende das circunstâncias, Ele não depende das situações para ser Deus, irmão. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, independente da resposta que recebemos, independente se é o sim que desejamos, independente se é o espera que não gostamos, independente se é o não, Ele continua sendo Deus. E ali eu orei e falei: Deus de amor e graça, eu te apresento a minha filha, ela tem 3 meses, Senhor. Mas eu vou te pedir apenas uma coisa. Se o Senhor cuidar da minha filha, do jeito que o Senhor cuidou de mim até aqui, eu não me faço necessária mais na vida deste bebê. E o Senhor vai fazer da minha vida o que o Senhor quiser. Irmãos, eu estava ali como Abraão, entregando no altar de Deus o que Ele me deu de mais precioso. Entregando diante do altar e falando: é teu, Pai. Foi o Senhor que me deu. Cuida, zela. E agora eu não sou mais necessária. Mas se o Senhor quiser me curar, eu vou cuidar e eu vou zelar. Mas aquilo que você recebeu do Senhor não pode ser maior do que o próprio Deus. E ali eu aprendi. E quando eu fiz aquela oração com todo o meu coração quebrantado, o Senhor Deus, Ele entrou com providência na minha vida. Ele transformou o meu choro em alegria, recolheu as minhas lágrimas. E hoje eu posso testificar que quando eu retornei à médica e fizemos outro exame, e para a glória de Deus, não havia mais nada. Ela falou: Luciana, não tem nada de câncer mais, vamos acompanhar, mas não tem nada. Seus exames estão zerados para a glória de Deus. E eu testemunhei na igreja na época, e eu não posso deixar de falar agora, irmãos, que esse mesmo Deus que agiu na minha vida, como eu fiz essa oração, pela graça do Pai, apresentando a minha filha ao Senhor, apresentando aquilo que Ele tinha me dado como uma resposta de oração, e reconhecendo que toda a obra e o agir de Deus na minha vida até o dia de hoje foi suficiente para eu estar de pé. E Ele pode fazer o mesmo na vida das minhas filhas. Depois disso, o Senhor ainda me deu, foi outra filha, para a glória do Pai. Achou que eu cuidei bem da primeira, cuidei direitinho, e falou assim: olha, toma mais um anjinho para você cuidar. E esse é apenas um dos testemunhos, irmãos, do agir de Deus nas nossas vidas. Lembrando que nós não podemos nos distrair, que virá o dia em que Cristo voltará. E pode ser uma senha individual que você recebe, quando Ele fala: chegou o seu número, vem para cá. E existe uma despedida, uma partida. Mas também pode ser o dia em que Ele voltará para buscar a sua igreja. E nós precisamos vigiar, porque a palavra de Deus diz que aquele que é santo, santifique-se mais. Então, se você acha que você está de pé, firme, cuide para que não caia. Eu falo com os meus pais, muitas das vezes, eu falo: cuidado com as coisas aí no Rio de Janeiro, vocês são já de idade um pouco mais avançada, e a gente sabe que às vezes existem os oportunistas que tentam, se aproveitar das dificuldades. E eu falo: de um monte, de uma montanha, até um cego consegue desviar. Mas o grãozinho de areia, ele pode entrar no olho de qualquer um. Muitas das vezes a gente acha que nas grandes situações nós não negamos o Senhor Jesus.
Nas grandes situações, nós permanecemos de pé, nós não negamos a nossa fé. Mas, às vezes, em pequenas situações, pequenos dilemas na vida, nós rapidamente abrimos mão da nossa fé. Crucificamos mais uma vez o nosso Jesus naquela cruz, para que nós possamos alcançar o perdão dos nossos pecados. Que nós devemos vigiar, porque nós não sabemos qual é aquele dia. Nem aos anjos dos céus foi dito que dia Jesus voltará. Porque ele virá como ladrão. E se nós não estivermos vigiando, nós ficaremos, irmãos. Nós ficaremos. Foi interessante a situação com os meus pais. Eles estavam aqui em casa por conta desse momento de pandemia. E o meu pai decidiu voltar para a casa dele. E quando ele falou com a minha mãe, porque ele sabia que minha mãe não estava tão disposta a ir, ele falou rápido com ela e ela falou assim comigo umas 2 semanas depois: Luciana, deixei tudo para trás. Minhas roupas ficaram aí, meu sapato está por aí. Separa para mim, põe lá na gaveta, tudo mais. Aí eu falei, mãe, a gente tem que estar pronto, porque o preparar não dá tempo. E ela teve que preparar as malas naquele dia e alguma coisa que estava no varal, alguma coisa que estava fora do lugar previsto, acabou ficando para trás. E não é diferente na volta do Senhor, naquele dia. Se nós não estivermos preparados, se naquele dia nós formos falar, Senhor, espera um pouquinho, eu preciso pedir perdão para o meu irmão que senta do meu lado no banco e que tem anos que eu não falo com ele. Senhor, espera um pouquinho, eu preciso pedir perdão porque o Teu Espírito Santo se entristeceu comigo essa semana e eu ainda não pedi perdão. Senhor, espera só um pouquinho, meu marido está aqui do meu lado, eu preciso conversar primeiro um assunto com ele, embora a Tua palavra diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Tem uns 3 dias que eu estou de bico com o marido aqui, que eu não falo com ele, que eu não olho para ele. Senhor, espera só um pouquinho, Pai, que eu vou me preparar aqui agora. Senhor, espera um pouquinho, eu preciso tomar um banho, porque eu me sujei essa semana, eu toquei em algo que o Senhor disse que não era para tocar, os meus pés pisaram em terras que o Senhor disse que não era para pisar, eu estive ali naquele lugar que o Teu Espírito Santo não pôde entrar. Senhor, espera só um pouquinho, Pai. Mas a palavra de Deus diz que não vai dar tempo. A palavra de Deus diz que será como um relâmpago. O relâmpago, muitas das vezes, a gente ouve e quando vai ver, já passou. Quando você vai para a janela correr para enxergar, ele já acabou. Mas que nós viemos estar vigiando para estarmos prontos naquele dia. Porque eu não quero ir para o céu sozinha, irmãos. Eu quero que a minha família esteja servindo ao Senhor, que a minha família suba. Eu quero que os meus irmãos em Cristo, da Igreja Missionária Pentecostal do Brasil, subam. Eu quero que os meus vizinhos subam e encontrem a graça do Pai. Mas nós sabemos, como diz a palavra do Senhor, que naquele dia haverá separação. Haverá entra, porque és bem-vindo. E haverá o apartai-vos, porque não vos conheço. E esse texto é o texto do apartai-vos, porque muitos dirão naquele dia, nós seremos surpreendidos. Graças a Deus que nos ama de igual modo. O Senhor não ama mais a minha vida por ser pastora do que a tua vida por ser dirigente do círculo de oração, do que a tua vida por ser levita na casa do Senhor. Ele nos ama de igual modo, porque o seu amor foi expresso através do seu filho ali na cruz, do seu único filho que morreu na cruz, por perdão do meu e do teu pecado. Mas, justamente por conta disso, ele não enxerga a placa de igreja, ele não enxerga a carteirinha. Ali no céu não haverá, como a gente diz, carteirada. Então, você vai apresentar a sua carteirinha e vai falar, não. Eu era profeta. Lá embaixo eu era profeta, então minha passagem está garantida, deixa eu passar.
Lá no céu, os anjos vão olhar e você vai ter que estar na lista, irmãos. E vai ter que esperar a sua vez. E muitos vão dizer, vão tentar dar uma carteirada. Senhor, Senhor, eu profetizava lá na terra, em teu nome. Senhor, Senhor, eu expulsei demônios. Senhor, Senhor, eu fiz maravilhas, eu operei milagres. Pessoas foram curadas através da minha vida. Senhor, almas foram libertas. Deixa eu entrar. A palavra de Deus diz que ser fiel até a morte e alcançareis a coroa da vida. Você pode ter feito tudo isso, irmãos. Você pode se lembrar dos seus dias em que você orava e vinha a resposta do alto de imediato. E você não precisava aguardar, mas o Senhor, Ele descia com graça sobre a tua vida. Você pode se lembrar dos momentos em que Ele revelou algo que estava no oculto, na sua vida, na vida do seu irmão, na vida dos pastores. Você pode até se lembrar das vezes que você sonhou e Deus cumpriu aquilo que você sonhou, que você entregou a um irmão. Mas se você não estiver firme na presença do Senhor, se você deixar a videira verdadeira, ainda que seja por um momento, ainda que seja por um pouquinho de tempo, porque muitas das vezes alguns irmãos escolhem tirar férias do Senhor. Irmãos, estamos há 4 meses, esse domingo é a nossa 4ª Santa Ceia no período de quarentena. E talvez algum irmão decidiu tirar férias. Decidiu falar assim, não está tendo culto mesmo, não dá para adorar aqui em casa, não dá para orar aqui em casa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar de boa. E quando o culto voltar, aí eu volto a assistir a escola dominical, aí eu volto a tomar Santa Ceia, aí eu volto a louvar, a bendizer o nome do Senhor. Mas e se Jesus voltar durante a pandemia? Ele pode voltar através de uma enfermidade, um coronavírus, que leva à morte. Ele pode voltar porque a tua senha foi chamada e você estava dormindo e não acordou. Ele pode voltar para buscar a sua igreja. Não o título da igreja, mas a igreja sou eu e você, irmãos. Eu e você que estamos na presença do Deus vivo. Somos a sua igreja. E ele olha e ele enxerga aquilo que está no oculto, aquilo que talvez eu não saiba da sua vida, talvez o pastor Francisco não saiba, embora a gente brinca que, como pastores, o que você comeu no café da manhã, na hora do almoço, alguém já está falando para a gente, e você fala assim, não é verdade. É sim, irmãos. Aquele que está sentado do teu lado, dando risada das besteiras que você falou, das piadas, das pornografias que você contou, é o mesmo que passa a mão no celular, em 5 minutos depois que deixa a tua presença, e envia para o pastor, coloca no Face, coloca publicamente. E você está confiando, achando que ele está no mesmo barco contigo, irmão, mas você está sozinho. Você está sozinho. Ele dá risada na tua frente, mas nas tuas costas ele está falando de você. E aqui vai um cuidado, porque a palavra de Deus fala para nós não sentarmos na roda dos escarnecedores. E muitas das vezes você acha que está ouvindo uma pessoa falar mal da outra pessoa, porque ela confia em você, porque ela achou em você como confidente. Eu vou te contar uma coisa. Do mesmo jeito que ela chegou perto do seu ombro para falar do irmão A, ela vai chegar no irmão B para falar de você. Não ache que é um privilégio que ela está falando do irmão no seu ombro. Pelo contrário. Quando ela sair daqui agora, ela vai falar de você para o próximo irmão que encontrar. E o que Paulo vai falar? Desses, afasta-te. Não tenta consertar esse irmão, não, irmão. Afasta. Ora por ele.
mas não senta na roda dos escarnecedores junto com ele, porque estão na casa do Senhor, mas já deixaram o caminho faz tempo. Por isso esse versículo: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, mas já deixaram o caminho. Sim, um dia profetizou, sim, um dia orou, sim, um dia o Senhor curou. Porque nós precisamos entender que não é o homem que faz, mas Deus quem faz. Naamã era general de um exército, homem poderoso, comandante. Se ele dissesse vai, precisava ir, não importava a distância. Se ele dissesse fica, ficava, não importava o desejo do coração. E quando ele se apresenta diante do profeta, ele vai alcançar ali uma resposta do Senhor, não necessariamente a resposta que ele desejava, porque o profeta vai falar para ele, vai até o Rio Jordão e mergulha ali 7 vezes. E Naamã, ele vai falar, porventura não existem rios melhores, mais limpos, onde eu poderia me mergulhar? Por que eu tenho que ir para o Rio Jordão? E o profeta simplesmente vira as costas. Se você obedecer, você alcança a vitória. Se você não obedecer, você não alcança. Simples assim. E um dos servos de Naamã está com ele ali, ele fala, não é simples o que o profeta te mandou? Porventura, se ele tivesse mandado que você andasse léguas, você não andaria? Foi simples o que ele te disse? Ele te disse simplesmente vai lá, mergulha 7 vezes. Naamã estava numa situação de lepra, onde ele era afastado. Essa história que eu estou comentando com os irmãos vai estar escrito no livro de 2 Reis, capítulo 5. Os irmãos vão poder ler com calma. E ali o Naamã, ele vivia numa situação afastada. Não é muito diferente desse coronavírus, porque quando nós temos uma pessoa que testa positivo, muitas das vezes há vergonha de falar que está com a doença, a necessidade de um afastamento de 14 dias do convívio dentro de casa, porque se você acha que está difícil, irmão, ficar na quarentena quieto em casa, imagina se você pegar o coronavírus, porque aí você fica afastado num cômodo da casa, não é mais dentro de casa. E não era diferente com Naamã, porque ele tinha lepra e era como se tivesse escrito, né, na sua testa que era doente, que se deveria afastar, porque naquela época o leproso ele deveria viver fora da cidade, fora do convívio com as pessoas, bem parecido com o que a gente fala hoje, mas num período de tempo muito maior do que 14 dias. Então, Eliseu, ele dá ordem para Naamã e Naamã, depois de um tempo de pensar, ele agora fala, tá bom, vou lá, vou dar os mergulhos, vou ver o que dá. Muitas das pessoas falam que Naamã foi curado apenas no 7º mergulho. O que a Bíblia não diz com clareza, eu não afirmo com certeza. Aprendi com o pastor Aldemar, nosso professor da escola dominical. Mas é fato, irmãos, que depois do 7º mergulho, ele saiu dali curado, purificado. Ele saiu dali diferente. Eu não sei se no primeiro mergulho alguma mancha já começou a sair da sua pele, eu não sei se no segundo mergulho um pouco mais limpo ou não, se ele realmente teve que esperar o 7º mergulho, mas eu sei que ele só deu, ele foi até o 7º, irmãos, ele não parou no meio do caminho. Às vezes nós não alcançamos a nossa vitória porque nós paramos no meio do caminho. Nós falamos, eu já fui 3 vezes lá, bati na porta, não encontrei resposta, não vou novamente. Vai sim, irmão. Se foi Deus que mandou, você vai e vai até o fim. Vai em paz, essa luta não vai te matar.
Esse desespero não vai te sufocar. Assim eu creio no nome do Senhor Jesus. Anda mais um pouco. Persevera mais um pouco. O fruto do Espírito nos traz perseverança, longanimidade, esperança, fé. Anda mais um pouquinho essa jornada. Você está muito mais perto de chegar do que do lugar de onde você saiu. A tua vitória está muito mais próxima do que quando começou. Eu sei que está difícil esse período de pandemia em casa, irmãos. Eu sei que as contas muitas vezes não param de chegar. Mas eu sei que com criança dentro de casa não é fácil. Às vezes a situação do casamento já não vinha bem. Ficando todo mundo junto dentro de casa, o dinheiro acabando, piora a situação. Mas eu aprendi com o nosso pastor que muitas das vezes tem que piorar para melhorar. A palavra de Deus vai falar que é melhor que esteja quente ou frio, porque o morno não serve. Aquela situação que estava morna, que estava mais ou menos até aqui. Talvez você fale assim, agora chegou no fundo do poço. Glórias a Deus, irmãos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E quando Naamã, ele vai alcançar a graça do Pai, ele vai receber a vitória por completo. De graça recebeste, de graça dai. Eliseu não cobrou nada, ele veio e falou, olha, o que eu recebi de Deus não tem preço. Essa cura, essa libertação, essa maravilha do Pai não tem preço. Então faz o seguinte, Eliseu, fica aqui com tesouros, com prata, e eu quero que seja teu esses talentos. Tá aqui, eu não vou levar, eu vou deixar para você. Geazi, servo de Eliseu, vai até Eliseu e fala, Senhor, é bênção, olha, tá aqui, era o que você precisava. Naamã veio com o coração quebrantado e trouxe para você uma oferta. Roupas, olivas, ovelhas. E, no entanto, Eliseu vai falar, não quero nada disso, porque você não pode me comprar. Eu não quero nada disso porque eu não posso esquecer que foi Deus quem deu. Eu não quero nada disso porque quem curou, quem libertou, quem salvou, quem multiplicou foi o Senhor. E nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Mas muitas das vezes, porque Deus usa, porque Deus revela, porque Deus fala através de uma vida, nós começamos a colocar essa vida no pedestal. Começamos a falar, não, eu precisava que fulano orasse por mim, porque se fulano não orar, não vou ter resposta. Certa vez a gente estava na assembleia, numa escola dominical, acabou a escola dominical, eu fui conversar com o pastor auxiliar, um homem de Deus, humilde, abençoado do Senhor. E quando eu conversei com ele, ele me ouviu, me respondeu dentro da palavra de Deus. E quando acabou tudo, ele falou assim, mas a irmã quer conversar de noite com o pastor, dirigente da congregação? Porque talvez a irmã queira passar o mesmo para ele, falar com eles, tudo isso. E eu falei, não, meu pastor, o senhor é o meu pastor. Se o senhor me deu uma direção, para mim é o suficiente. Eu sei que Deus age na sua vida. Mas o que aquele pastor estava falando para mim era assim, poucos irmãos entendem, reconhecem que o que eu falo vem do Senhor. Então, se você fosse mais um que quisesse, embora tendo conversado comigo, conversar também com o pastor, dirigente, para mim tudo bem, eu estou acostumado. Um homem humilde, servo do Senhor, usado, muito usado por Deus. E eu fiz conforme ele me falou e foi bênção na minha vida, foi vitória. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos dar honra a quem tem honra. E não podemos esquecer que quem faz, irmãos, é o Senhor. Quem opera é o Senhor.
Não dê a glória de Deus a ninguém. Não dê a glória de Deus nem ao pastor presidente, nem ao pastor dirigente, porque ele não divide a sua glória com ninguém. Nós podemos até agradecer a Deus pela vida daqueles que o Senhor coloca no nosso caminho para nos abençoar, para nos direcionar, para nos corrigir, nos instruir. Mas nós não podemos achar que porque Deus teve misericórdia de usar, Ele é santo, Ele é digno de adoração. Não se esqueça disso, meu irmão. Deus usa quem Ele quer. Porque a palavra de Deus diz que Ele usou até uma jumenta para falar. Se eu e você somos feito imagem e semelhança do Senhor, não falarmos, não fizermos, não agirmos conforme a vontade do Pai, Ele vai usar o ímpio, Ele vai usar aquele que está afastado, porque Ele continua sendo Deus. Mas nós vamos dar conta ao Pai naquele dia. Nós vamos apresentar ao Senhor as nossas obras. E aqui Geazi, servo de Eliseu, vai tocar onde o Senhor falou para ele não tocar. Porque Eliseu não deu uma instrução duvidosa. Ele falou, não mexe com isso, a gente não vai ficar com nada disso. E Geazi, ele vai falar assim, não posso deixar essa oportunidade passar. Irmãos, não é não. Não é talvez, não é pela metade. Não é não. E eu fico meditando esse período de quarentena, quão difícil é obedecer. Porque a questão é, não sai de casa. E a gente fala assim, não, mas eu vou só até ali. Não é não, irmão. Não sai sem máscara. É uma instrução clara. E a gente fala, não tem problema. Isso não vale para mim. Eu sou crente. Sim, irmãos, mas o crente tem que obedecer. É certo que vieram as pragas sobre o Egito, veio o anjo da morte, mas nós vamos ver que Moisés falou que todos deveriam ficar dentro de casa. Podia ser povo escolhido, podia ser israelita, mas se o anjo da morte passasse, se você estivesse fora de casa, ia padecer junto, irmãos. Estava no meio da mistura. Então, quando nós vemos aqui em Mateus 22, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos porque Ele alcançou graça nas nossas vidas. Expulsamos demônios porque Ele permitiu que o demônio fosse expulso. Fizemos maravilhas, mas se não permanecermos firmes na presença do Senhor, se nós começarmos a querer dividir a glória de Deus com o nosso nome, se nós começarmos a queremos aparecer mais do que o próprio Deus, então Ele nos dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está fazendo o que Ele não quer, irmãos? Está desobedecendo? Está na desobediência? Não pode prosperar, irmãos. Obediência quero, não sacrifício. O Senhor, Ele tem falado, Ele tem instruído, Ele tem mostrado. Mas muito tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Ontem a gente estava jantando e o pastor Francisco falou assim, que ele foi fazer uma caminhada com a Vitória, foi andar de bicicleta com a Vitória aqui no condomínio e encontrou uma pessoa muito próxima nossa e a Vitória começou a falar, fulana, olha eu aqui, tô aqui. E a pessoa simplesmente não conseguiu cumprimentar a Vitória, não conseguiu enxergar a Vitória, não viu, não ouviu a Vitória. Por quê? Tem ouvidos, mas não ouvem. Ela é surda, pastora? Não é surda não, irmão. Estava com foninho de ouvido mesmo. Concentrada na caminhada dela.
Mas a nossa vida não é diferente da nossa vida com Deus. O Senhor está falando. O Senhor está dando mais uma oportunidade. O Senhor está transformando. O Senhor envia mais um. E a gente está assim, Deus, manda um sinal. É como Jesus falou, enviei os profetas, vocês os mataram. Enviei meu próprio filho, vocês os mataram. O que mais vocês querem de sinal? Não vou fazer, não vou falar. Porque tem ouvidos, mas não ouvem. O que tem passado nos nossos ouvidos, irmãos? Que o Senhor nosso Deus está falando e a gente está distraído com as coisas desse mundo. O que nós temos dado ouvidos quando Ele está passando no caminho, está te chamando, está falando, irmão, irmã fulana, está na hora de orar. E você fala, não, coisa da minha cabeça. E vai lá e vai arrumar a casa. E de repente vem uma notícia que você não estava esperando e você fala, se eu tivesse orado, meu coração estaria calmo agora. É só comigo que acontece isso, irmãos? É só comigo que Deus fala e muitas das vezes eu falo, não, coisa da minha cabeça. Não vou dar ouvido para isso, não. Mas eu louvo a Deus, que Ele não desiste de mim, que Ele não desiste de você. E Ele torna a falar mais uma vez, e Ele envia mais uma vez uma mensagem, até que o meu coração se quebrante e dê ouvidos. Até que o meu coração se quebrante e eu paro o que eu estou fazendo e eu vou fazer a vontade do Pai. E como é gostoso, irmãos. Porque Ele confirma e muda histórias. Primeiro a minha, para depois a do meu irmão. Que nós não venhamos praticar a iniquidade, para que nós possamos ser chamados. Entrai pela porta. A porta ela é estreita, o caminho é estreito, mas nós podemos passar, irmãos. Nós podemos chegar do outro lado. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram contra aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Vamos dar ouvidos a essas palavras do Senhor. Vamos colocar em prática, porque muitas pessoas ouvem o que nós falamos, acham bonito, acham interessante, reconhece que é uma verdade, mas não as pratica. Que nós venhamos ser praticantes, irmãos, da palavra de Deus. Para que sejamos considerados homens prudentes, que edificaram a casa sobre a rocha, que é Cristo. Porque a chuva vem, irmãos, as águas do rio sobem, os ventos assopram, mas a nossa casa não cai. A nossa casa permanece. Passam-se os tempos. Ah, fulano caiu em pecado. Fulano desviou. Fulano estava mentindo quando falou tal coisa. A chuva vem, irmãos. Os rios enchem. Os ventos assopram. A Bíblia ela não mente, ela não traz historinha, ela não conta só o lado bonito das coisas. Ela está falando, você vai passar por prova. Vai ter o dia que você vai estar sozinho, vai ter o dia que você vai buscar um irmão e não vai encontrar nele resposta.
Vai ter um dia que você vai considerar que só aquela pessoa para te ajudar a sair da situação. Mas ela não vai estar disponível. Você vai se decepcionar. Você vai chorar. Você vai se desesperar com as notícias, com a palavra do homem. Essa doença é terminal. Você tem alguns meses, alguns dias, algumas horas. A palavra de Deus, ela não mente, irmãos. Mas a tua fé vai ser inabalada. Você pode chorar a noite toda, mas quando amanhecer, você vai lavar o rosto e a paz, a esperança, a fé vão permanecer na sua vida, porque você deu ouvidos à palavra de Deus, porque você praticou, porque você exercitou. E chegou o tempo de pandemia, onde as igrejas estão fechadas, onde é difícil o acesso ao irmão, onde quando você vai sair de casa, você fala, é realmente necessário? Acho que não. Vou ficar mais um tempinho aqui em casa. Mas quando as igrejas retomarem, as portas dos templos forem abertas novamente, você permaneceu edificado sobre a rocha, com todas as dificuldades, porque a live é muito gostosa no começo, irmãos. Nas primeiras semanas é algo novo, algo diferente. A gente coloca na televisão, se concentra. Vão se passando os dias, as crianças começam a fazer bagunça na hora da live. Vão se passando os dias, eram 5 assistindo, agora são 2, agora é 1. Mas a nossa fé está guardada. Os mandamentos do Senhor estão cravados no nosso coração. E nós não podemos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Que nós venhamos ser chamados de sensatos, irmãos, prudentes. Porque aquele que ouve as palavras, mas não as cumpre, é insensato. É o contrário. Edificou a casa sobre a areia. E é muito interessante quando a gente leva as crianças na praia ou no parquinho e tem areia, e elas podem fazer um castelo lindo, com um baldinho de areia. Para fazer precisa molhar a areia, que a areia seca por si só não dá certo. Mas quando molha a areia, constrói lá um castelinho. E eu sou do Rio de Janeiro e lá tem os artistas, né? Que fazem esculturas lindas e maravilhosas na areia. Fazem casas com entradas, saídas. Mas quando vem a chuva, muitas das vezes aqueles artistas ficam meses, porque você passa no ônibus e você enxerga aquelas esculturas na areia, mas todo dia eles estão ali limpando um grãozinho de areia, reposicionando a areia, estão se dedicando, estão cuidando. Mas quando vem a chuva já era, não tem o que fazer. A areia é levada e tudo que estava ali vai embora. Assim são aqueles que não cumprem a palavra de Deus. Ele não tem experiência, ele não tem intimidade. O irmão Rafael escreveu aqui uma mensagem. Tenho aprendido que Deus não tem filho predileto, mas tem filho com intimidade. Aquele que se achega mais, aquele que é mais próximo, aquele que... Quando a gente tem intimidade, muitas das vezes não é necessário nem falar. Pelo olhar você já sabe, fulano hoje não está bem. Não vou implicar. Não vou perguntar aquilo. Porque a intimidade, ela traz assim um relacionamento diferenciado. É interessante porque muitas das vezes eu não combino a palavra com Francisco. Muitas das vezes não, nunca, né? A gente combina a palavra que vai ser dita no culto, ou mesmo algo que a gente quer escolher para casa. E aí um vai lá, olha, deixa separado aquilo, o outro vem, separa a mesma coisa. É o mesmo gostinho.
é o mesmo pensamento, um só pensamento, porque há intimidade, há relacionamento. E com isso a gente cresce, com isso a gente aprende a agradar, aprende a obedecer, aprende a edificar sobre a rocha. E eu louvo a Deus, porque o Senhor Jesus nos deixou a sua palavra. E o povo reconheceu, a multidão, que ele falava com autoridade e que era diferente dos escribas. Porque os escribas eram aqueles que guardavam as leis de Moisés, que zelavam pelo sacrifício. Mas eles conseguiram ver diferença nas palavras de Jesus. Porque Jesus ele vai falar com autoridade, mas também com amor, com graça. Porque é diferente quando você vive aquela situação que fala assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Porque eu falo uma coisa e vivo outra. Eu falo, não anda pela direita para você, mas eu vou lá e ando pelo lado direito. Assim eram os escribas, zelosos pela lei. Mas a lei mata e o espírito vivifica. Saulo, ele era zeloso pela lei. E porque ele era zeloso pela lei, ele matou muito cristão. Perseguia, pediu cartas para ter direito a entrar nas casas sem necessidade de uma autorização do dono da casa. E ali arrastar todos aqueles que reconheciam Jesus como Filho de Deus. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, um encontro verdadeiro, quando seus olhos enxergam a Cristo, agora ele é transformado. Ele deixa de ser Saulo para ser chamado de Paulo. Até o nosso nome o Senhor muda. Aquele que te chamava de Zé Pinguço, agora fala assim: ali vai o irmão. Não pode mais chamar ele assim. Porque Deus muda a nossa história. E a nossa história mudada, ela é apresentada aos que estão ao nosso redor. Eles reconhecem que tem autoridade de Deus sobre a tua vida. E tanto é que eu já contei para os irmãos, uma vez eu estava na festa de fim de ano da empresa e todo mundo ali bebendo, tinha bebida livre, sem necessidade de pagar. Eu não conheço bem de bebida, mas tinha todas as bebidas, né, de alto padrão ali, desde o chopp até caipirosca, que era uma caipirinha com frutas. E uma amiga de trabalho minha me viu com um copo de suco de frutas, né? Só que ela não sabia, então ela falou assim: não vai me dizer que você está bebendo hoje, né? Aí eu dei risada e eu falei assim: não, é suco de morango com kiwi. Tá uma delícia, você quer? Aí ela: não, tô tomando a minha aqui. Mas o povo do mundo, irmãos, eles veem Jesus na sua vida. E porque eles veem Jesus na sua vida, até eles entendem que aquilo não é para você. Que aquilo não é para você encostar, que aquilo não é para os teus olhos verem. Porque por ser uma festa da empresa, a gente não tinha muita opção de não ir. Era um dia de trabalho, inclusive, né? Era num horário de serviço, tinha que ir. Mas não é porque eu estou ali que eu tenho que ser igual a eles, irmãos.
Diferente de outras situações também corporativas, mas que você tem a oportunidade de dizer não. Agora, não dá para dizer, já que eu estou aqui mesmo, né? Fica chato. Fica chato não comemorar as conquistas do ano com a minha amiga de trabalho. E aí é quando a gente está com a casa sobre a areia. Que basta vir um ventinho e a gente, cai. E que grande a queda. Porque um abismo chama outro abismo. Ontem eu comecei a assistir um filme de noite, eu até parei, eu falei assim, esse filme não está me edificando em nada. Só gente usando droga. Mas ainda assim eu consegui entender algo. Era uma pessoa bem-sucedida na sua carreira e ela começou com um trago. Ela estava vendo o outro usando e ela falou assim, posso experimentar? E quem estava usando falou, não te reconheço. Você vai mexer com isso agora, nessa idade da vida? Sim, eu quero experimentar. Você me deixa? Sim, tá aqui, pode experimentar. E passado um tempo, agora ele começa a ir atrás das pessoas que vendiam para poder comprar, para poder usar com mais frequência. Porque um abismo chama o outro abismo. Você pode até brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. A armadilha está lá. Se você estiver em Cristo e as suas palavras estiverem em você, você vai vencer. Não é fácil, irmão. Não estou dizendo aqui que é fácil. Mas eu estou dizendo que tem como vencer. Tem como resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se necessário for, irmão, sai correndo. Fala, desculpa, eu não posso ficar mais. Deu a minha hora. Era o que eu fazia em todas as festas da empresa. Eu era obrigada a ir. Eu ia. Mas a hora que começava a balada, a hora que começava a bagunça, a hora que começava a pegação, eu falava assim, gente, tô indo. Despedia, levantava, pegava o carro e saía. Há tempo para todas as coisas, irmãos. Há o tempo de ficar, mas há o tempo de ir embora. Há o tempo de dizer tchau. Há o tempo de dizer, eu não vou mais existir, então é melhor eu sair. Porque o que eu não posso é abrir mão da minha salvação. O que eu não posso é entrar na areia. Sair da rocha para ir morar na areia. E o Senhor, Ele vai te dar a autoridade necessária para que você consiga vencer. Para que as palavras certas estejam nos seus lábios, na hora da luta e da dificuldade. Para que Ele transforme toda essa situação. E aqueles que estão ao teu redor vejam que não é como era antes. Ali vai um crente. Aquele dali não é de brincadeira, não. Se ele disser que não vai não, que dá ruim. A irmã Paulinha tem um testemunho da filha dela, que estava fazendo bagunça na rua, junto com a molecada. Mas que quando foram colocar a mão sobre uma oferenda, ela falou, não vou mexer nisso daí, não. Minha mãe é crente. Minha mãe me ensinou, com isso não se mexe. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Está fora dos caminhos do Senhor, está fora da igreja, mas tem temor. Não pode dizer, eu não sabia, minha mãe nunca me falou, ninguém nunca me contou. Não. Eu estou escolhendo brincar com Deus. Mas as consequências também são minhas. Não sou tido mais como inocente. Não sou tido mais como criança na presença do Pai. Nós já estamos encerrando a nossa escola dominical.
Eu quero aqui saudar com a paz do Senhor mais uma vez o irmão Rafael, juntamente com a irmã Juliana, suas filhas, a irmã Silvia, juntamente com a irmã Pati, chamo Pati, mas é a irmã Patrícia, né? Que o Senhor venha abençoar nessa manhã. A irmã Magnólia, juntamente com o seu filho e os seus. A irmã Jaqueline, que o Senhor venha abençoar grandemente o seu lar. A irmã Ana Cristina, que é a tia Cris. O irmão Marcelo. A missionária Maria Andrade, que é a nossa missionária Nena, que o Senhor venha abençoar. Irmã Paulinha. Irmã Regiane, juntamente com o irmão Sérgio, seus filhos. A irmã Valquíria, juntamente com a Bela, a Verônica, o Henrique, seu futuro genro, que o Senhor venha abençoar. Pastora Rosa, que o Senhor venha dar graça, renovar suas forças. A irmã Fabiana, juntamente com seu esposo. Pastor Mariano, missionária Miriam, as salas de vídeos. Pastor Mariano sempre tem uma sala de vídeo. E todas as nossas igrejas missionárias pentecostais do Brasil. Aqui a nossa irmã Juliana, a pastora Juliana, que está ali em Santa Catarina, Itajaí. A Igreja Missionária Pentecostal do Brasil da Vila Georgina, que muitas das vezes assiste juntamente com a sala de vídeo do pastor Mariano. Hortolândia, São José, Maracanã, ponto de pregação do Bandeiras, ponto de pregação do Jardim Santa Lúcia. Que o Senhor venha estar fortalecendo os nossos irmãos nesse período de afastamento. Que o Senhor venha estar completando essa palavra nos corações. Aquilo que vem do Senhor, que venha brotar e dar frutos em cada vida. Que nós não venhamos nos esquecer que logo mais à noite, às 19 horas, será a nossa Santa Ceia do Senhor. Você que é batizado por imersão nas águas, você que está em comunhão com os santos, separe o cálice de suco de uva, separe o pão sem fermento. Nossa irmã Nadir esteve no dia de ontem distribuindo o kit da Santa Ceia para cada irmão. Se você ainda não passou, não pegou, entre em contato com a missionária Nadir para ver se ainda dá tempo de você estar retirando para o culto de logo mais à noite. Reúna a sua família, vigie até lá, porque pelo menos aqui em casa, a semana de Santa Ceia, o dia da Santa Ceia, o inimigo está furioso para que a gente não venha participar. Mas nós redobramos a vigilância, nós oramos mais, jejuamos mais, buscamos mais a presença do Pai e Ele é envergonhado em nome do Senhor Jesus. Então, que você logo mais à noite, às 19 horas, se conecte conosco. Hoje não haverá Santa Ceia, a distribuição presencial nos nossos templos, que estão fechados mais uma vez, mas será transmitido online, juntamente com o pastor Francisco, que venha estar também abençoando a sua vida nesta noite. Vamos fazer a nossa oração de encerramento, apresentando a Deus a cada um dos irmãos, apresentando as causas de cada um dos nossos irmãos. Está conosco também o irmão Fernando, juntamente com a irmã Alzira. Que o Senhor venha abençoar grandemente o seu lar. Eles têm testemunho, né? Graças a Deus, a sua cunhada, a sua prima, saiu do hospital para a honra do nome do Senhor e resposta da oração dos santos. Vamos apresentar a Deus cada causa nesta manhã agora, em nome do Senhor Jesus. Deus de amor, Deus de graça, te louvamos, ó Pai querido, por mais um momento de meditação na Tua palavra. Apresentamos a Ti, Senhor, cada vida aqui mencionada, cada lar representado. Que o Senhor venha estar, Senhor, entrando nesta manhã com gozo, alegria, Pai. Senhor, que nós venhamos estar edificando a nossa casa na rocha que é Cristo, Senhor. Que venhamos dar atenção à Tua palavra e praticar, não apenas ouvir, Senhor. Senhor, que nós venhamos ser chamados benditos do Pai naquele dia
e que vamos entrar pelos portões, Senhor, e alcançar a vida eterna, Senhor. Dá-nos vigilância e sabedoria no caminhar, no falar, no agir. Dá-nos, Senhor, comunhão e amor, Senhor, graça, Senhor, com os santos, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, aquele que precisa de uma cura, Senhor, num leito, Senhor, visita nesta manhã. Entra, Senhor, com a renovação, com a tua graça, visita a pastora Rosa. Senhor, queima, Senhor, toda a enfermidade, Senhor, queima toda a seta, toda a retaliação sobre a vida da tua filha, Senhor. Dá vitória por completo, Senhor, e cura, Senhor, porque tu podes, ó Pai. Restaura, Senhor, o seu falar, o seu agir. Ó Espírito Santo de Deus, visita a irmã Patrícia, Senhor, entra, Senhor, com a tua providência, Senhor. Tira todo o cansaço, Senhor, toda a dificuldade de respirar nesta manhã, Pai. E dá vitória por completo, Senhor. Visita, Senhor, cada um dos teus filhos, Pai. Dá, Senhor, a cura necessária, a libertação, a providência, Senhor querido. Abre as portas de emprego, Pai. Porque, Senhor, tu és independente das circunstâncias. O homem pode até falar que este não é o momento, Senhor, para empregos, ó Pai. Mas a última palavra vem de ti, Senhor. Onde tiver um currículo de um filho teu, Pai. Onde tiver, Senhor, o seu nome participando de um processo seletivo, Deus, faz a diferença, Senhor. Senhor, que aqueles que já alcançaram a vitória, Pai, não venham colocar a vitória acima daquele que entregou a bênção, Senhor. Mas que toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado somente a Ti, Senhor. Assim eu te louvo e te agradeço neste domingo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos, vamos estar dando a bênção apostólica nesta hora. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja na tua vida, não apenas hoje, mas para todo sempre. Todos digamos juntos, amém. Glórias a Deus. Um bom domingo em família, em nome do Senhor Jesus. Amém?